Então, se você está ocupado, está difícil, dê glória a Deus, porque a Senhora disse que Deus não dá nenhum fardo para ninguém carregar, sendo que você não seja capaz de suportar. Então, isso aí está nos tornando mais forte, mais experiente na presença do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é o culto, né? A celebração da Páscoa. E não podemos deixar de reverenciar e lembrar daquele que é digno de ser lembrado. Glória a Deus. Do seu ato, do seu sacrifício, né? Colocar o chocolate, colocar o ovo, colocar o coelho no lugar, né, meu Danilo? Tudo visando financeiramente, mas na verdade não é nada disso. A verdade é as Escrituras. A sua Bíblia, em Êxodo do capítulo de número 12, eu dei um spoiler nesse texto ali na sede uma vez, e eu peço a Deus que me dê graça para pregar. Eu já preguei no sábado de manhã, sábado à noite, e agora eu estou cansado. E vamos entender que não foi um coelho, foi um cordeiro. Glória a Deus. Né? Não foi um chocolate doce, foi um sacrifício vivo. Eu creio em Jesus. Amém? Êxodo capítulo de número 12. Vamos ler o texto. O tempo é breve e eu vou terminar dentro do tempo. Vou resumir se for necessário. Êxodo capítulo de número 12 está escrito: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira ou comereis: lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vi o sangue, pesaste por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu feri a terra do Egito.
Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez não dê tempo de discorrer o texto todo, porém é necessário a leitura para que fique clara e entendida. Acerca aqui do tema que vamos abordar nessa noite. A Páscoa do Senhor, aonde foi mudado o tema, a ideia do sacrifício, do sangue, da redenção, do resgate, do perdão, da libertação, da restauração, foi mudado pelo sistema mundano por um coelho, por um ovo de chocolate, por algo lucrativo, e muitos deles até é maléfico para a saúde, porque eles põem mais açúcar do que cacau, galera? Sem falar nas tradições escocesas, que diz que essa tradição veio das bruxas. Eu tenho um estudo, porém eu não vou me ater essa temática, eu quero falar do santo e não do profano. Da ênfase ao santo, No texto de Êxodo, capítulo de número 12, trata-se da instituição, ou, como Deus disse, isso será um memorial. Memorial está dizendo algo que vai ficar registrado, marcado, não só para o povo de Israel, mas ele disse nas vossas gerações, e é para celebrar perpetuamente algo que não poderia cair no esquecimento. A Páscoa do Senhor é algo que não pode ser banalizado, esquecido, deixado de lado, porque o Senhor disse que seria um memorial, e um memorial nada mais é que um marco na história, algo que tem que ser registrado, e ele diz que tem que ser ensinado aos vossos filhos nas vossas gerações. Para o que é a Páscoa? Cadê meu chocolate? Cadê o coelho? Eu e você, como cristão, servo de Deus, conhecedor da verdade, ainda que demos um chocolate, eu acredito que não há pecado em comer um chocolate, porém, dizer para ele: eu estou te dando esse chocolate, mas não foi o coelho que te libertou, não foi o sangue do coelho que perdoa os nossos pecados. Esse não é o fundamento, essa não é a temática. Mudaram a verdade de Deus, do Deus incorruptível, em imagem de criatura, dando mais glória à criação do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém? Romanos 1, versículo 22 e 23. Êxodo capítulo de número 12, o Senhor disse: isso é estatuto, é mandamento, é lei, tem que ser respeitado, tem que ser anunciado, tem que ser pregado, tem que ser lembrado, tem que ser inculcado na cabeça das pessoas. Elas têm que saber o que o Senhor fez pelo povo que estava escravizado na terra do Egito, e o que isso tem a ver comigo e com você, se nós não estávamos na terra do Egito, pois o Egito prefigurava o mundo atual, a escravidão do pecado, do sistema caído, glória. Então
também dos deuses falsos que eles aprenderam muitas vezes a adorar dentro do Egito, sendo escravizado pelo faraó, submergido em uma cultura idólatra, uma cultura ali onde se cria diversos deuses na ciência, né? Cria num mundo pós-morte que não tinha nada a ver com a salvação pelo sangue derramado para a remissão dos pecados. E isso não poderia ser banalizado ou esquecido. Tem que ser lembrado, tem que ser ensinado, tem que ser pregado, tem que ser tornado público esse ato que Deus fez, que Deus realizou, dizendo que fez com mão forte e com braço estendido. Quando ele diz com mão forte, ele estava dizendo com domínio, com poder, com autoridade, oh glória, com poder absoluto. Deus estava dizendo: quando eu fiz isso, ninguém, nenhum Deus, nenhum homem, nenhum soberano, nenhum governo, nenhum rei, nenhuma autoridade poderia se colocar ou se contrapor contra mim e prevalecer. Com mão forte, com domínio, com governo, com braço estendido. Aqui a gente já vê que quando Deus pronuncia isso no livro do Êxodo, resgatarei o povo com mão forte, com braço estendido. Logo, braço estendido, ele está dizendo com braços abertos. Ele está dizendo: eu estou apontando para um tempo em que um Redentor virá, que um Salvador virá, em que eu mesmo, o nosso Deus, abriria os seus braços voluntariamente numa cruz para redimir um povo escravizado pelo pecado, pelo diabo e pelo poder da morte. Logo, quando ele diz com o braço estendido, ele prefigurava a cruz que Jesus abria os seus braços e seria crucificado no Gólgota. Logo, no Êxodo, essa profecia já é proferida. O livro do Êxodo, escrito pelo profeta Moisés, primariamente no começo ou parte da metade dele, e também no grego, que significa saída ou partida. O livro do Êxodo quer dizer saída ou partida, retirada. Louvado seja o nome do Senhor. E assim o livro declara, tem a temática de quando um povo é tirado da escravidão e é formado agora um novo povo, chamado povo de Deus, propriedade particular, exclusiva, comprada a preço de sangue. Então o livro do Êxodo, no capítulo 12, Deus chama Moisés, que era o líder, legislador e profeta de Israel, e também Arão, que era o sumo sacerdote, que oferecia sacrifícios a Deus pelo povo, intercedia e levava as causas do povo até Deus. Então Deus vai chamar Moisés, vai chamar Arão e vai dizer, dentro ainda da terra do Egito: este mês vos será por sinal. Ou seja, este mês será um marco na vossa história, será um divisor de águas, será um dia, um mês que será lembrado para sempre, aleluia, entre vós. E ainda ele diz: será o principal, o primeiro, oh glória, ele terá o primórdio dentro das vossas gerações, terá a primazia, oh glória, o principal dos meses. E diga isso a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Observe que aqui neste culto, que a gente temos a temática de domingo, um culto com a família, observe que Deus diz: um cordeiro para cada família. Um Deus que está focado, um Deus que não se preocupa, porque preocupação é
que é totalmente diferente. Então, um Deus que está constantemente se ocupando ou ocupado em cuidar das famílias. E se eu fosse tu, já tinha dado glória a Deus, porque quando Deus está ocupado cuidando da minha e da tua família, às vezes eu e tu nem está se lembrando que tem uma família, porque nós estamos no trabalho, nós estamos dando de um lado pelo outro, preocupados com tanta coisa, e nem está lembrando que tem uma família. Mas enquanto eu e tu está desapercebido, esquecido, lá está ele dizendo: eu estou ocupado cuidando da tua família. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Um cordeiro para cada família. E ele diz: se a família for pequena, você pode convidar o seu vizinho mais próximo. Olha o que ele está dizendo: convide o seu vizinho para participar do sacrifício deste cordeiro. Não sejamos egoístas, não queremos o cordeiro somente para nós, dizendo: o cordeiro só pertence a mim porque eu vou à igreja. Não, ele diz: olha, se a tua família for pequena, chama também teu vizinho para participar deste momento de sacrifício do cordeiro. Aí alguém poderia dizer: mas a minha família é grande, só um cordeiro não dá. Aí ele diz assim: ó, calcule quantas pessoas basta para um cordeiro. Aí a pergunta vem: será que esse cordeiro é suficiente ou é capaz de salvar quantas famílias, quantas almas, quantas pessoas? Esse cordeiro é suficiente. Oh, glória! A Escritura no livro do Gênesis diz que quando Adão e Eva pecou, ali foi sacrificado um animal, pois eles, quando pecou, se envergonhou, se afastou, correu e fugiu de Deus, porque estava com vergonha e com medo do Criador. Mas o Criador se aproximou e não foi lá para julgar, nem para condenar, nem para matá-los, mas foi lá, sacrificou um animal e disse: eu vim aqui para te vestir com vestes novas, porque a roupa que tu fez, a roupa que tu inventa, a roupa que tu cobre, aleluia, que tu quer tampar os teus defeitos, ora outra, essa folha de figueira vai murchar, porque o sol vai esquentar a qualquer momento, vai cair a chuva, essa roupa é trapo, vai apodrecer, e a sua nudez vai aparecer, a sua vergonha vai ser exposta. Peraí, deixa eu sacrificar um animal, deixa eu derramar sangue, deixa eu sacrificar um animal inocente que não tem nada a ver com o seu e o meu pecado, mas esse animal servirá de vestes para lhe vestir. Deus sacrifica o animal, arranca a pele do animal, aí diz que Deus coseu, Deus costurou, Deus naquele momento ali de arquiteto, construtor, também ele foi um artesão, um costureiro, pois quem costura em couro é artesão, é artifício. Oh, glória! Eita, Jesus, deixa eu fazer uma roupa que preste para você. Aí Isaías diz: meu Deus, olha só que coisa interessante, ele olhou para mim e me cobriu com um manto de justiça e me revestiu com vestes de salvação. Eu estava desnudo, a minha vergonha era exposta, os céus olhavam para mim e tinha vergonha, mas ele disse: deixa eu sacrificar alguém para que eu possa vesti-lo verdadeiramente. Então, logo, um animal que na nossa teologia entendemos que esse animal era prefigurado ao cordeiro, já apontando para um sacrifício futuro, para cumprir e perdoar o meu e o teu pecado. Logo, o cordeiro cobriu a nudez do casal. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. A Escritura diz que a
Porque Abraão, antes de subir com Isaac, ele cria e dizia: filho, fique tranquilo, porque Deus proverá o cordeiro para si. Logo Abraão, conhecido como pai da fé, chamado também amigo de Deus, porque creu, e porque ele creu, foi-lhe imputado por justiça. Deus disse: Abraão, de agora em diante é meu amigo. Abraão, agora em diante é justo. Abraão creu em mim, e de agora em diante Abraão é inocente. E quando Abraão chega na terra do Egito, Abraão ficou com medo, porque Sara era muito bonita. E Abraão disse: Sara, você é linda. Se eu chegar lá, os homens vão me matar para ficar com você. Eu vou dizer que tu é minha irmã. Só que quando a gente é amigo de Deus, oh glória, e também porque cremos, somos declarados justos, inocentes diante do Criador, oh aleluia. A Escritura diz que chega dentro da terra do Egito, o rei toma a Sara por mulher. E a Escritura diz que Abraão primeiro disse: ela não é minha mulher, não, ela é minha irmã. Porém Abraão era amigo de Deus e era inocente perante Deus, porque Deus o declarou inocente, porque ele creu. Aí a Escritura diz que quando ele tomou Sara, botou Sara dentro do harém das suas mulheres, a Escritura diz que na noite Deus apareceu para o rei em sonho, dizendo: não toque na mulher do meu servo, porque se você tocar, eu vou matar você, vou matar os seus servos, vou matar toda a sua... Oh Deus, olha só, um Deus que cuida, um Deus que cuida daqueles que se aproximam e crê, um Deus que declara a nós inocentes dos nossos pecados, porque cremos. Um Deus que diz: você é meu amigo, e aonde você for eu irei, aonde você pisar eu piso também. Quando você estiver nas águas, ela não vai te afogar. Quando você passar no fogo, nenhuma chama vai arder em ti. Talvez alguém diga: mas isso é conversa. Mas 3 jovens dentro da Babilônia provou na prática, e o que Deus falou, Deus disse: eu não sou Deus só de falar, eu sou Deus de cumprimento. Eu sou Deus que fala e cumpre, porque a minha palavra não tornará para mim vazia. E no outro dia o rei acorda perturbado e diz: Abraão, por que tu fez isso comigo? Teu Deus apareceu para mim. E aí ele disse: olha, eu não peguei a mulher dele não, Deus. Aí Deus disse: ele não pegou porque eu falei com você, porque senão você tinha se atrevido. Mas Deus cuidou do seu servo Abraão. E ali, oh glória, quando o seu filho estava prestes a ser sacrificado, Deus disse: o cordeiro chegou para livrar o teu filho da morte. Não mate o seu filho não vai morrer, Abraão, porque tem um cordeiro que vai ser sacrificado no lugar dele. Aleluia! Naquele dia, Abraão pulou. Abraão disse a Escritura que Abraão regozijou. E ainda Jesus disse: Abraão desejou ver o meu dia e viu. Se Jesus disse isso, é porque Cristo conhecia o coração de Abraão. E eu creio que ele estava lá olhando o coração de Abraão, palpitando, dizendo: e agora, Senhor? Cadê o cordeiro? Providencia, já com o cutelo levantado, mas dizendo: aparece, cordeiro, aparece rápido, porque meu filho está prestes a ser morto. E ele dizendo: cordeiro, aparece no momento de perigo. Eis o cordeiro de Deus que aparece no momento da morte, no momento do perigo, para livrar o meu filho, a minha filha, para livrar o teu filho, para livrar a tua filha, para livrar a tua família, para livrar a tua casa. Logo o cordeiro de Deus foi suficiente para o casal Noé. Logo o cordeiro de Deus foi suficiente para o Isaac, o indivíduo que ia ser morto. Mas o cordeiro chegou para que ele não morresse. E
permanecesse vivo. Quando chega aqui no livro do Êxodo, Deus diz: um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, chama o vizinho. Então, olha só que coisa interessante: o cordeiro é suficiente para o indivíduo, que é o Isaac, para o casal, que é Adão e Eva, para a família dentro do Êxodo. E ele diz: acrescente mais alguém, chama o vizinho, porque o cordeiro é suficiente. Mas quando chega em Mateus capítulo 4, João olha e diz assim: olha só, ele não é só suficiente para uma família, ele não é só suficiente para um casal, ele não só é suficiente para o vizinho, ele não é só suficiente para o indivíduo. João está batizando no Rio Jordão, perto de Salim, mas quando ele olha, ele diz: eis aí vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele diz que ele não é só suficiente para o casal, nem para o indivíduo, nem para a família, nem para os vizinhos somente, mas ele é suficiente para perdoar o pecado do mundo inteiro. Oh, glória! Aí João ouviu isso, discípulo de Jesus, e disse: eu vou escrever isso, profeta. E João 3,16 diz: eu vou fazer questão de escrever isso. Aí João escreve dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A saber, os que creem no seu sangue. João disse: ele é suficiente para salvar o mundo inteiro. E por que, João, que ele é suficiente? João disse: não vou escrever que é só por amor mesmo. Ai, seu João, põe uma soma aí. Quanto que é mesmo a soma desse amor? Ele disse: deixa eu escrever a quantidade, de tal maneira. Aí a escritura se cumpre. Calcule quantos são suficientes para o cordeiro. Dá para fazer um cálculo, calcular e fazer conta. João disse: eu vou fazer a conta, mas eu vou colocar aqui. De tal maneira, esse amor insondável, aleluia, um amor incalculável, um amor que não pode ser pesado numa balança, incompreendido muitas vezes até por nós, porque às vezes a gente quer medir quem deve, quem merece, quem pode, quem vai conseguir, quem vai chegar. Por que a gente é ruim assim? Quando o amor disse: é de tal maneira. Eita glória, é desse jeito, Senhor. Não dá para medir ou calcular. Tu és perfeito e fiel. Eu disse que o tempo não dá e não dá realmente para escrever nem falar dele. Senhor dos exércitos. E ele disse: o cordeiro é suficiente para o mundo inteiro. Oh glória! E ele diz: aos 10 deste mês, cada um tomará. Se a família for pequena, convide o vizinho, conforme o número das almas. Cada um calcule. Aí ele disse: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar, e o guardareis até o 14º dia do mês, em todo o ajuntamento de Israel. O imolará no crepúsculo da tarde. Ele disse: todo mundo vai sacrificar esse cordeiro. Olha só que coisa interessante. Deus disse: vocês vão escolher o cordeiro para o sacrifício. E a escolha se dá, presbítero Jason, em João capítulo número 8, quando ele disse: olha, vocês não me creem, mas o meu Pai me enviou. Aí ele disse: mas tu é endemoniado, porque tu fala igualmente um desses samaritanos. Ele disse: eu não tenho demônio, eu só honro a meu Pai. E tudo que eu falo é porque eu ouvi de junto dele. E isso anuncio diante de vós. E aqui ele diz assim, e nesse momento da escolha, ele diz: olha, nós somos filhos de Abraão e não necessitamos de ninguém, pois não somos servos de ninguém. Somos filhos de Abraão. Aí Jesus diz assim:
Se você fosse filho de Abraão, você procederia igual a ele, se comportaria igual a Abraão, crendo, com fé, me recebendo, porque Abraão desejou ver o meu dia e viu, e quando ele viu, ele regozijou-se, ele saltitou, ele pulou. E a palavra regozijar quer dizer exaltar-se no seu íntimo. Você pode ou ter dimensão de imaginar a alegria de alguém que está ali vendo seu filho ou sua filha para ser morto naquele momento, decapitado ou cortado ao meio, e aparecer alguém e dizer: não faça, deixa que eu morro no lugar dele. Qual seria o sentimento que nós teríamos com essa pessoa se não fosse dizer obrigado, porque eu não posso nem te pagar por isso? E todo o meu sentimento, Danilo, seria sempre que eu chegar a ele dizer obrigado, porque além de mim a minha família estava condenada, mas tu morreu no meu lugar e no lugar da minha família, no lugar dos meus vizinhos e no lugar do mundo inteiro. E o meu sentimento, o teu sentimento para com ele deve ser obrigado, gratidão, louvor e exaltação ao nome do Senhor. E nesse momento ele disse: Abraão não procedeu assim, Abraão desejou me ver, e quando ele viu, ele pulou de alegria. Aí eles olharam para ele e disseram assim: mas tu nem tem 50 anos. Olha só que coisa interessante, tu nem tem 50 anos, como é que tu viu Abraão? Olha que coisa, parece um questionamento comum e normal, porém a exigência de Deus para o cordeiro, ele disse: vocês mesmos escolhem, só que eu quero ditar como deve ser o cordeiro. Tem que ser novo, de humano, e tem que ser perfeito e sem defeito. Olha só, e quando eles olharam para ele, disseram: tu nem tem 50 anos, parece uma expressão comum, mas na verdade ele estava dizendo: tu ainda é novo para ver Abraão aqui, já viu Abraão. Logo quando ele disse: tu ainda é novo para ter visto Abraão, ele estava dizendo assim: tu é o cordeiro que estamos escolhendo para ser sacrificado, porque o cordeiro que Deus pediu em Êxodo 12, ele tinha que ser macho, novo, de um ano, e também tinha que ser perfeito. Mas espera aí, como pode ser comprovada a perfeição de um cordeiro? O povo escolhia o cordeiro, porém não sacrificava, era levado perante o sumo sacerdote, e diante do sumo sacerdote, esse cordeiro passava por um exame, ele ficava preso até o 14º dia, ou seja, 14 dias, o cordeiro ficava sendo tratado, ficava sendo examinado pelo sumo sacerdote, era levado perante as autoridades e dizer: esse sacrifício, veja, analise, examine esse cordeiro para ver se ele está pronto, pois se ele estivesse enfermo, raquítico, com a pata quebrada, com a orelha torta, com os dentes estragados, o cordeiro doente não serviria para o sacrifício. Isso é maravilhoso, porque Deus diz assim: eu quero que você me ofereça um sacrifício perfeito, mas eu deixo na tua mão aquilo que você quer me oferecer. Aí é interessante porque aqui Deus faz uma análise de nós e mostra para que nós mesmos nos conhecemos a nós mesmos e cumpre o tipo que diz: cada um dá aquilo que tem. Então, logo quando a terra caiu, foram diante de Deus, cada um manifestou aquilo que era ou aquilo que tinha para oferecer a Deus. Abel disse: eu quero pegar o que é perfeito, eu quero levar o melhor, eu quero dar aquilo agora que eu sinta que eu estou me sacrificando para oferecer para ele. Já o pai disse: rapaz, vou levar qualquer coisa,
ele está blasfemando contra Moisés e infringindo a lei do nosso Deus. Aí a escritura diz assim: mas nenhuma das acusações se confirmava. Outra hora todos faziam acusações assim, mas eu tenho falado abertamente no tempo para vocês, nunca me questionou, como agora vocês me colocam em inquérito. Aí eles levam para Pilatos. Aí a mulher dele, o governador, tem um sonho à noite, dizendo: ela fala para o teu marido sair fora disso aí. E a mulher dele disse assim: eu me perturbei a noite inteira. Eu tive um sonho perturbado por esse justo. Olha o que ela disse: eu tive um sonho e fiquei perturbado a noite inteira com esse justo. Não põe a mão nele. Ela estava dizendo: esse cordeiro não tem defeito. Mas ela estava dizendo: ele é o cordeiro que deve ser sacrificado, porque ele não tem defeito. Pilatos disse: então eu uma bacia de água, porque eu já quero lavar minha mão. Porque, olha, eu não vejo nele crime algum. E isso Pilatos estava dizendo: não tem defeito nesse cordeiro. Ele está perfeito para o sacrifício. Então, tudo que se acontecendo ia desenvolvendo para o sacrifício. Chegou um momento que todo mundo disse: olha, eu não quero saber disso, vocês mesmo sacrificam ele. Aí o povo de Israel, os judeus fariseus, disse o seguinte: não é permitido da nossa lei matar ninguém. Nós o entregamos para vocês, porque ele está fazendo revolta contra o império. E aí ele diz: olha, não vou pôr a mão. Mas sabe o que é que ele disse? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Aqui cumpre a palavra do Êxodo que diz: e toda a congregação de Israel o imolará, o sacrificará no crepúsculo da tarde. Ou seja, à tarde, no momento que Jesus for para a cruz, eu resumo aqui, pois o tempo não permite. Mas ele disse: caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha o que eles estavam dizendo: nós precisamos que esse sangue seja derramado, porque eu e os meus filhos, ou nós e as nossas gerações, somos dependentes deste sangue, pois sem este sangue não haverá perdão, sem este sangue não haverá remissão, sem este sangue derramado não haverá, oh glória, perdão, restauração, não haverá libertação, nem em nós, nem nas nossas gerações, nem nas nossas famílias e nem em nossos filhos. Logo eles estavam dizendo: nós precisamos desse sangue. Cumpre-se a palavra de Êxodo 12, quando Deus
superstição do gato preto, da encruzilhada que a gente aprendeu com os nossos pais, porque não tinha entendimento. Mas uma vez que fomos marcados e estamos debaixo da cobertura deste sangue, purificado e lavado pelo sangue de Cristo, Deus disse: nenhum mal te sucederá. E toda aquela maldição que o Balaão foi contratado, Deus disse: pode lançar a maldição lá, porque o que vai chegar lá vai ser uma bênção tão grande que o medo de Balaque vai até piorar, porque o povo vai crescer, vai prosperar mais. Eu já estou profetizando na nossa vida que o inimigo saia correndo nessa noite, porque Deuteronômio, a promessa é: se tu ouvir e obedecer, o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai ter que sair fora. Eu levar uma perna para correr, eu não sei, ele disse que ele vai vir por um para correr por 7, então ele que se vira, porque na tua vida, nesta congregação, pousa a marca do sangue do Cordeiro Jesus Cristo sobre mim e sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Eu apenas deixar as crianças, por favor, você que vai ter esse vídeo, que Deus te abençoe. Se aproxime de Cristo e permita que o Senhor marque tu e a tua família com o sangue de Jesus.